seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje é o batismo com o Espírito Santo. Está em Mateus 3, 11 e 12, que diz assim. Mateus 3, 11 e 12. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas cremará a palha em fogo inextinguível. Então João Batista, ele diz que ele batizava com água, mas aquele que vinha depois dele, o qual ele estava preparando o caminho, como a voz do que clama no deserto, Jesus Cristo, ele batizaria com o Espírito Santo. No versículo 11, destacamos que João Batista, ele reconhece a grandeza de Jesus Cristo, dizendo que ele não é digno nem de carregar as sandálias de Jesus. Carregar as sandálias era a tarefa de um escravo. Levar as sandálias de seu dono era tarefa de um escravo. E João Batista reconhece que não era digno nem de ser um escravo de Jesus Cristo, por causa da sua grandeza. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Por isso João Batista reconhecia que não era digno de carregar nem sequer as suas sandálias. E João, como já dissemos, João diz que ele batizava com água. Porém, Jesus Cristo ia batizar com o Espírito Santo. E João capítulo 16, do 7 ao 13 diz: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então Jesus fala que quando ele ressuscitasse e subisse ao céu, ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por não crerem em Jesus. Da justiça, porque ele ia para junto de Deus e não os veriam mais.
e do juízo, porque o diabo já está julgado. O príncipe deste mundo, o príncipe do pecado, ele já está julgado e já está condenado. E Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo ele seria dado para nos dar o poder, a condição de, com intrepidez e ousadia, anunciar o Evangelho de Deus, fazer a obra da evangelização na terra, tanto em Jerusalém como por todo o mundo. E diz também que Jesus Cristo batizaria com fogo. O fogo ele simboliza o juízo e a purificação. Em Atos 2, de 1 a 4, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui o Espírito Santo desceu e como língua de fogo, e ele purificou aqueles que estavam ali reunidos, para que eles tivessem condição de pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele trouxe a purificação e trouxe o poder de ser, para serem testemunhas de Jesus Cristo. E a mesma coisa ele faz com cada um de nós que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em 1 Coríntios 3, do 10 ao 17, diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, pois que está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus, e o Espírito de Deus que habita em vós
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então Jesus Cristo nos fez santuários de Deus, templos do Espírito Santo. E nós devemos edificar a obra na pedra que é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento de todas as coisas. E se alguém edifica sobre ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno, a obra de cada um se manifestará. Porque o ouro, a prata, as pedras preciosas, elas se purificam com o fogo. Porém, a madeira, o feno e a palha, eles queimam e viram cinzas. Então devemos edificar sobre o fundamento verdadeiro que é Jesus Cristo. E em Apocalipse 20, do 7 ao 15, fala sobre o juízo de Deus. Apocalipse 20, do 7 ao 15 diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Também vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então o fogo, ele simboliza tanto a purificação como o juízo de Deus. E o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele vai mostrar toda a verdade sobre o que alguém edifica. E o fundamento, ou a base, o centro do Evangelho, do plano da salvação, é Jesus Cristo. Se alguém usar qualquer outro fundamento para a salvação,
ele se queimará como a palha, pois o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele mostrará a verdade. Então, se a pessoa diz que tem o Espírito Santo e prega outro fundamento que não é Jesus Cristo, ela está se enganando. Ela não foi batizada com o Espírito Santo e ela não foi purificada com o fogo do Espírito Santo, que limpa todas as sujeiras e imundícies do pecado da vida do cristão. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade, como diz Jesus Cristo em João capítulo 16. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E só é batizado com o Espírito Santo e com o fogo aqueles que verdadeiramente aceitaram ou aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos pelas nossas vidas, por mais este dia que se inicia, pela sua maravilhosa bênção do teu amor, Pai, e da salvação e do batismo com o Espírito Santo e a purificação com o fogo, Pai. Mostra a verdade, Pai, na vida de cada um de nós através do teu Espírito. Sobre qual fundamento nós estamos firmando a nossa vida e a palavra que pregamos, Pai. Abençoa, Pai, esta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Supre todas as suas necessidades, Pai, para a honra e glória do teu nome. Em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Então, o verdadeiro valor de uma coisa está naquilo que ela realmente é. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória.